está ouvindo a palavra da fé, e essa palavra chega no teu espírito e te levanta por dentro, aleluia, e você fica tão turbinado com a palavra que você não consegue mais ficar sentado numa cadeira. Você se levanta e dá glória a Deus, e dá aleluia, e dança e celebra, porque você já sabe que a sua fé já venceu. Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Eliezer Rodrigues e como é bom ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube. Aproveita para compartilhar. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Fique conectado e compartilhe. Estamos tão felizes que você vai participar hoje do nosso culto. Hoje Deus vai falar com você e com a sua família. Receba a palavra com muita expectativa. Graça e paz, boa tarde, boa tarde. E nós estamos aqui em um novo podcast aqui, podcast doutrinário aqui do Verbo da Vida Taubaté. Olha, crie grandes expectativas aí, porque hoje tem um maná aí, tem algo novo aí para a tua vida, que vai pular para você nesse nosso tema aí dessa quinta-feira, que é um tema que, olha, particularmente eu gosto muito desse tema, viu? Porque quando eu fiz o Rema, quando foi ministrada essa matéria, ela mexeu comigo de uma forma poderosa, viu? Eu fiquei impactado e hoje nós vamos ter aqui um pastor, homem de Deus aqui, que vai estar falando pérolas aí maravilhosas sobre esse assunto, que eu vou falar o tema daqui a pouquinho. Primeiro eu quero agradecer aí, apóstolo Eliezer Rodrigues, Mama Georgia, muito, mas muito obrigado por essa grande oportunidade aí, de nós estarmos aqui, hoje nesse podcast aqui, com essa palavra, fazendo essa palavra correr velozmente aí, e chegar aqui na casa das pessoas aí, através da internet. Então, muito obrigado aí por essa grande oportunidade, por essa confiança de nós estarmos aqui, tá? Muito obrigado, nossos pais ministeriais aí, e nós falamos isso com muito carinho, com muito amor no coração, por vocês aí, que têm nos ajudado, nos alimentado aí, nos abençoado muito com essa palavra poderosa e com a unção que está sobre a vida de vocês, tá? Do Senhor e da Senhora. E também eu quero agradecer você que está conosco aqui nessa quinta-feira poderosa aí, quinta-feira essa que é 12 de outubro, não é isso? É o Dia das Crianças, né? Mas hoje nós não vamos falar das crianças assim, não é temático não, tá? Não vamos falar das crianças não. Hoje tem um assunto aqui de doutrina e eu estou aqui com o pastor Beto Gomes. Pastor Beto Gomes. I want... Fly forever. Grande Roberto, uma alegria mais uma vez estar aqui com você, né? Amém. Nessa quinta-feira poderosa, preciosa, que o Senhor primeiramente agendou. Amém. Bom demais estarmos juntos, bom demais compartilharmos das coisas de Deus, Muito bom demais pastor. falar de um assunto poderoso que, assim como você, também mexeu comigo, me impactou, me libertou. Vou estar falando um pouco depois, quando a gente começar a conversar sobre esse assunto. Mas é sempre uma alegria poder dividir esse tempo com você. Eu quero também registrar o meu agradecimento, honra também ao pastor Eliezer, a Mama Georgia, que também são
os meus pais espirituais e ministeriais. Eu tenho uma dívida de gratidão imensa. Quero agradecer a você também que está conectado conosco. Então fica até o final, compartilhe esse link aí com o máximo de pessoas que você puder, porque o assunto de hoje é um assunto maravilhoso e essencial para o crescimento de todo cristão. Vamos para cima. É isso aí, pastor Beto Gomes, muito bem lembrado, viu? Muito bem lembrado. O assunto, o tema é justiça de Deus. Yeah. E eu sei que você aí já vibrou aí na sua casa, no seu carro, onde você está, porque esse tema é um tema muito pertinente, né? Sempre pertinente. Sim. Então você vai fazer o seguinte aí, o pastor Beto Gomes me lembrou aqui, muito bem, compartilhe. Não deixa de compartilhar, tá? Como é importante, quando você pega aí teu celular, seu smartphone, né, o seu tablet, seu desktop, seja onde for, e você passa à frente essa palavra compartilhando aí com o máximo de pessoas que você puder, passe à frente essa palavra aí, tá certo? Faça essa palavra correr velozmente. Sim. E chegar ao máximo, o maior número possível de pessoas. Outra coisa, se você não se inscreveu aqui no canal do Verbo da Vida Taubaté, se inscreva, porque tem mais de 3.000 vídeos aqui com conteúdo aí que vai edificar muito a sua vida, viu? Então não deixe de se inscrever e acionar o sininho que está ali do lado, para que você possa estar recebendo. Sempre que for uma notificação de um culto, de um evento, vai aparecer aí para você, tá certo? Você vai ser notificado aí, você vai ver que chegou. Então você não vai deixar, não vai perder, né, de ser muito bem abençoado, de receber essa palavra. Tá certo? Então, fica assim. Falando em evento, pastor Beto Gomes, nós tivemos um evento poderoso nesse final de semana aí. Meu Deus do céu. Extraordinário, né? Foi com a Regina Jolliffe, né? E o esposo Darren, Sheila Lacerda também estiveram aqui. Sim, que ela, por sinal, né, acompanhou por muitos anos o irmão Reagan. Sim. Ela fazia parte do grupo de música que acompanhava o irmão Reagan. E nessas viagens, né, ela teve muitas experiências, né, com Deus, recebeu muitas instruções, compartilhamentos do Espírito, né, através do irmão Reagan. Foi um final de semana enriquecedor demais. Inclusive, você pode acompanhar esses vídeos também, que já estão à disposição no nosso canal, no YouTube, e também ser tremendamente abençoado. Bom seria mesmo se você estivesse aqui, né, para receber do que foi liberado presencialmente. Mas se você não pôde vir por alguma razão, você pode ainda desfrutar, né, do que foi compartilhado, uma palavra realmente poderosa que vai abençoar demais a sua vida. Fomos, de fato, privilegiados, né? Demais, pastor. Por receber essa grande mulher de Deus aqui. E eu pude perceber, né, enquanto ela estava ministrando a mesma unção do irmão Reagan. Fomos ricamente acrescentados, né? Ambiente, influência, atmosfera, né, pastor? Maravilhoso. Perfeito, né? Indescritível. Não dá pra gente aqui falar em palavras mesmo. Exato. Né, a grandeza, a riqueza do que nos foi compartilhado, né? Então, olha, basta dizer que nossa vida foi impactada e não seremos mais os mesmos. Foi um marco, não é verdade? Demais, na nossa vida, ministério e igreja. Amém. É como o pastor Beto Gomes falou aqui. Se você não... Era o bom que você tivesse participado, né, ali... Presencialmente, né? Mas se você não participou, por algum motivo não pôde, então o que você vai fazer? Tá aí no canal, você vai assistir, você vai anotar. Você não vai deixar de receber essa palavra que foi ministrada, não. Então vai lá, depois você assiste. Depois do podcast, tá certo? Ok? O pastor Beto Gomes, eu não falei aqui, mas ele é coordenador aqui doutrinário, tá? Ele é coordenador doutrinário, pastor professor do Rema. Sim. E músico também, né? Então o pastor Beto Gomes, ele tem aí uma jornada e um caminho maravilhoso, e sempre para mim é uma honra, uma satisfação estar com ele aqui, porque eu receber aqui dessa unção, dessa graça que está sobre a vida dele, a honra e da mútua, palavra rapaz. que está aí, que ele está cheio de pérolas aí dentro, e ele vai soltar tudo hoje aí sobre justiça, né? Então Amém. Vamos começar, vamos embora, né? Pastor Beto Gomes, dá pra gente aqui, pra gente iniciar esse podcast sobre esse assunto tão importante, assim, a justiça, a definição de justiça na Bíblia. Dá a definição para nós, pastorzão. Eu gosto muito da definição que o irmão E.W. Kenyon dá de justiça de Deus, né? Que é a habilidade que Deus nos dá de estarmos na presença de Deus, sem medo, culpa, condenação, inferioridade, indignidade, tendo a liberdade de chamá-lo de pai, e ele nos chamar de filhos, filhos amados, filhos queridos, como se o pecado nunca tivesse existido. Na verdade, isso tem uma relação direta com remissão, né? O termo remissão quer dizer realmente
segundo os originais, no grego, remoção de pecados. É diferente de expiação, não é, que acontecia no Velho Testamento, que eram pecados encobertos. Sim. Mas a remissão não. Remissão são pecados, de fato, removidos. Né? Então, a justiça diz respeito a uma condição aceitável, uma condição espiritual favorável diante de Deus. Deus nos vê como filhos amados, filhos queridos. Termos acesso à presença dele, porque Deus nos fez idôneos para participarmos da herança, a herança dos santos na luz. E ser idôneo é ser digno, é ser adequado, é ser qualificado. Né? Eu me lembro, antigamente, que eu era muito religioso, né? E a religiosidade, ela é diretamente inimiga mesmo da graça de Deus, do evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque o evangelho revela a justiça de Deus. Eu era muito religioso, eu ficava muito mais, eu considerava muito mais aquilo que homens compartilhavam, né? Frases de efeito que homens compartilhavam, que não eram compatíveis com a Bíblia, não estava escrito, né? Que diferiam mesmo do próprio caráter de Deus. Isso fazia com que a imagem que eu tivesse de Deus fosse de um velho assim, sabe? Barba branca, carrancudo, barba branca longa, sentado num alto e submitando, muito distante de mim. Como diz no Nordeste, querendo dar uma pisa em nós. Pois com aquele olhar furioso, olhando para mim, sabe? Com ira mesmo, na sua mão direita com aquele tridente, quase um tridente, né? Não vendo a hora de eu tropeçar, para ele pegar aquele tridente, ou cajado, né? E nos dar uma tridentada e uma cajadada. Essa era a visão mesmo que eu tinha de Deus, né? De um Deus tirano, um Deus castigador, né? Mas por quê? Porque eu havia sido ensinado de que a obra de Cristo não foi totalmente completa, né? Ou não foi plena nesta vida. Então, acabávamos aceitando títulos de pecadores justificados, né? Quando, na verdade, não existe pecador justificado, porque não existe um sujo limpo, né? Ou limpo sujo. Não faz sentido. A justificação, na verdade, nos torna santos regenerados. Nós não somos pecadores justificados, mas sim nós somos santos regenerados por natureza. Né? Somos santos, somos a justiça de Deus. Então, justiça tem esse sentido, né? De uma posição adequada, favorável. Deus nos vê com bons olhos, porque Deus nos vê em Cristo. Essa é a nossa condição espiritual, assim como também essa é a nossa posição de justos. Somos a justiça de Deus. Essa condição de justiça, né? Sim. Como o senhor está falando aí muito bem, né? Pastor, é difícil para algumas pessoas entenderem, assimilarem isso. Sim. Porque elas têm, eu acredito, porque não tem uma renovação da mente com a palavra, não é assim? Claro. Então elas têm dificuldade em aceitar isso, né? A renovação da alma pela palavra é primordial, porque é através da renovação da alma pela palavra que nós vamos entender sobre essa experiência espiritual que nós tivemos. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, né, 5:17, um texto tão conhecido, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura, ou nova criação As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Obviamente o apóstolo Paulo estava falando de uma transformação por dentro, uma transformação espiritual, porque quando nascemos de novo, nada mudou por fora, mas uma revolução, uma transformação ocorreu no nosso interior, a ponto de recebermos a própria vida de Deus, a própria natureza de Deus. Inclusive, nesse mesmo capítulo, no verso 21, que é o versículo, né, a passagem-chave desse assunto, diz: aquele que não conheceu o pecado, né, e a Bíblia ali está se referindo a Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Se nós não renovarmos a alma pela palavra, embora tenhamos nascido de novo, recebido uma nova natureza, nós ainda vamos nos achar
pecadores, nós vamos nos achar indignos, não é? Porque a renovação da alma pela palavra liberta o homem de algo chamado consciência de pecado. Consciência de pecado. Não é? O que tem escravizado Sim. os homens é a consciência de pecado. Né? Sim. E há quem diga que a consciência de pecado é a mãe das religiões. Sim. Né? Porque dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. Somente Deus pode preenchê-lo. E é curioso, porque em Mateus, no capítulo 5, Jesus diz assim: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém. E é bem interessante também, Roberto, que o E.W. Kenyon fala algo no livro Os Dois Tipos de Justiça, que eu quero recomendar para você investir nesse livro. Os Dois Tipos de Justiça, bem como também Identificação, do E.W. Kenyon. Outro livro, o que aconteceu, né, da cruz ao trono dele, também é um livro maravilhoso. E ele diz, nos Dois Tipos de Justiça, que o que faz um homem, o que faz de um homem um beberrão, o que faz de um homem um prostituto, o que faz um homem passar madrugadas varadas, assim, em baladas, em boates, o que faz de um homem um viciado em bebidas, em jogos, em drogas, o que faz um homem fazer romarias, o que faz um homem se autoflagelar, é a busca do homem por resposta. Ele até fala assim, a busca do homem pelo santo graal, né? Sim, no caso, graal. É o vazio que existe dentro dele, que de uma forma natural ele tenta preencher. Sim. Mas somente Cristo Jesus pode preencher o vazio do homem. Quando o homem ele se encontra com Cristo, vamos dizer assim, quando ele ouve a palavra, é convencido pelo Espírito, que por sinal convence o homem do pecado, da justiça também, e do juízo, e ele, por livre e espontânea vontade, recebe Jesus, crendo com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e fazendo a confissão de Jesus, né, como o Senhor da sua vida, porque a Bíblia nos diz que é com o coração que o homem crê para a justiça. Então ele é salvo. Amém. Né? Então o passado deste homem é apagado. E o vazio que ele tem dentro dele é preenchido. Então Deus dá a oportunidade desse homem agora não viver mais sob condenação, nem governado por uma consciência de pecado. Agora, essa consciência de pecado vai deixar o homem a partir do momento que ele renova sua alma pela palavra, porque vai se levantar dentro dele um senso de justiça. Não é? Senso de justiça. Porque se eu tenho ainda uma consciência de pecado, eu vou querer pagar uma dívida que já foi paga por Cristo Jesus. Né? Amém. Eu estava indo, inclusive, permita-me só prolongar um pouquinho mais, né? Não, flua, pastor, flua. Eu estou dando aula no Rema Resende, no Rio de Janeiro. Sim. E nós pegamos a Dutra, né, sentido Rio. E nesse caminho, nós acabamos vendo muitos romeiros, né? Pessoas andando ali, indo até a Aparecida, supostamente ali para aliviar a sua consciência de pecado, querendo pagar uma dívida, não é? Querendo realizar um tipo de sacrifício, como acontecia, por exemplo, na Velha Aliança, onde o homem se deslocava de onde estava até o tabernáculo, ou futuramente o templo, para realizar um sacrifício, que a Bíblia diz que o sangue daquele sacrifício expiava os pecados, como eu falei aqui, os pecados eram encobertos, mas aquele sangue daquele sacrifício, tudo sombra de Jesus, não resolvia a situação espiritual do homem. O mantinha ainda com a consciência de pecado. Porque aquele sacrifício não transformava o homem por dentro. Então, ele ia até o templo pecador e voltava pecador. Mas somente Cristo Jesus, o sangue de Cristo Jesus derramado, tem poder suficiente para purificar o homem por dentro, né? E purificar, inclusive, a sua consciência. Para que o senso de justiça se levante dentro do homem e ele entenda o preço que Jesus pagou foi suficiente. Aleluia. Sabe por quê, Roberto? Porque uma dívida não pode ser paga duas vezes. Jesus Cristo já pagou o preço por nós. O que nós devemos fazer hoje é honrarmos o preço. Ou seja, andarmos agora à altura a melhor forma de nós dessa nova vida que recebemos. É aceitando essa verdade. Pronto, aceitamos Jesus, temos que aceitar o que ele fez. Exato. Porque a obra de Jesus foi suficiente. Exato. Entende, Roberto? Foi completa. Também. Esse assunto me empolga muito, gente, porque esse assunto foi um dos assuntos que também me libertou
né, quando eu fiz o rema, né? E a gente tem que crescer no entendimento da justiça. Nós não crescemos na posição. Porque uma vez que nós nascemos de novo, nós nos tornamos justos e seremos justos no céu tanto quanto somos agora. Eu sei que isso pode te escandalizar, mas nós não crescemos na posição. Mas nós crescemos sim na consciência, nós crescemos no entendimento. Isso vem pela renovação da alma pela palavra. Inclusive o Espírito nos ajuda nesse processo também. Porque ele convence o pecador, né? Ele convence o homem do pecado, mas mesmo o cristão ele convence da justiça. É interessante isso, né? Porque o próprio Espírito que está dentro de nós nos ajuda, ele nos socorre. Quando a obra de Cristo se torna difícil de entender ou mesmo aceitar, o Espírito Santo nos confirma, nos testifica que aquilo que Jesus Cristo fez foi o suficiente, né? Muito embora existam indagações, existam questionamentos na mente. Será que eu fui salvo mesmo? Eu não estou sentindo que fui. Mas nós não precisamos viver por aquilo que nós sentimos, né? Mas sim por aquilo que cremos. Se a palavra diz que nós somos santos, regenerados, se a palavra diz que nós somos justos, nós devemos aceitar isso e andarmos como tal. Sentindo ou não sentindo, não importa, né, pastor? Não importa. O importante é o que está escrito e ponto final. Isso mesmo. A renovação da alma é importante demais nesse processo. Porque entre o ser e o fazer, eu preciso conhecer. Entre o ser e o manifestar, eu preciso conhecer. Agora entenda, não é fazer para ser, é porque eu sou. Isso, que coisa maravilhosa, pastor. Isso eu faço. Aí eu já me lembro de um texto, né, irmãos? Efésios, capítulo 2, verso 8, a Bíblia nos diz, porque pela graça somos salvos, não é? Por meio da fé. Isso não vem, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem por obras. Para que ninguém se glorie. Nada que o homem pudesse fazer pagaria, né? Tamanho preço para redimi-lo. Nada que o homem fizesse poderia pagar esse preço. Mas aí no verso 10, Paulo diz: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Não fizemos nada para merecer. Nós recebemos tamanho salvação pelo merecimento de Cristo, pela obra de Cristo. Agora, uma vez que nós recebemos essa salvação, agora nós devemos manifestá-la, não é? Então, Deus nos transforma por dentro, nos traz a sua vida para que nós venhamos a manifestá-la. Aí sim, essas boas obras serão o resultado da minha condição espiritual. Tem muita gente, pastor, que tem aquela dificuldade em entender o seguinte. Espera aí, vamos lá. Eu sou justo. Bom, mas eu peco. Né? Como é que é isso? As pessoas ficam com um pouco de dúvida sobre isso. Elas têm dificuldade em gravitar sobre isso, né? E perceber essa questão, diferenciar essa questão do ser pecador e daquele que peca. Então, até onde eu quero chegar, pastor Beto Gomes. O pecador daquele que peca. Nos ajuda aqui nessa questão, pastor. Ok. Sim. Um pastor amigo meu diz assim: gato mia, cachorro late, crente crê, o justo vive em justiça, né? Ele anda em justiça. O pecador, ele é craque em pecar, porque a sua natureza é pecaminosa. Então o pecado para o pecador é normal. Aquele ato de falha, de erro, não lhe pesa a consciência. É diferente, por exemplo, de um cristão. Sim. Essa é uma das maiores, um dos maiores sinais, uma das maiores marcas de que alguém nasceu de novo. Sim. Porque como a consciência dessa pessoa ela foi purificada, uma vez que ela peca depois do novo nascimento, vem aquele peso de consciência. Ela entende, puxa, errei o alvo. Eu errei o alvo, eu pisei na bola. Aí vem aquele peso de consciência. O que precisamos entender é o seguinte: se como justo eu peco, o pecado não é uma questão de natureza. O pecado, na verdade, ali é um acidente de percurso. Né? E Deus já promoveu para nós, né, uma saída, uma solução para isso. Isso está lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Mas o fato de eu, entre aspas, ter o perdão de Deus disponível não me libera para pecar. Muito bem, muito bem. Amém. Muito bem, tanto muito é que bem. no capítulo 2, verso 1, João diz assim: filhinhos, eu digo estas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Amém. Contudo,
todavia, entretanto, se alguém pecar, vocês têm um advogado. Jesus Cristo justo. Amém. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, não somente pelos vossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então Pedro deixa bem claro, aliás, João deixa bem claro em sua primeira epístola, né? Que nós temos esse recurso, confessando o nosso pecado, a nossa consciência é aliviada, o senso de justiça se levanta, mas isso não me libera para pecar quando eu senti desejo de pecar. Na verdade, é porque a justiça de Deus caminha com a graça de Deus, né? Pastor Beto, pronto. Essa questão é muito bom esse assunto. Muito não, bom. Aí uma coisa chama a outra, Uma coisa chama a outra. A graça não é licença, permissão para pecar. Não é assim? Não é. Tem gente que também acha que o apóstolo vai para esse extremo, né? Vai para esse extremo. Eu estou da graça agora. O apóstolo Paulo, que chamou esse evangelho da graça de meu evangelho, porque a ele foi revelado, né? O evangelho da graça de Deus. A graça de Deus para o perdido é favor. Mas para o achado é poder. Amém. É capacidade. A graça não libera o cristão para pecar. Muito pelo contrário. A graça potencializa ou capacita o cristão para não pecar. Aí agora eu quero fazer uma distinção entre graça e justiça. Justiça é uma posição, graça é uma pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus também é conhecido como o Espírito da graça. Uau! E tem um texto, Roberto. Anota aí em casa. Vai fluindo, viu, gente? Vai Anota fluindo aí, aqui. viu? Tem nada programado aqui não, tá? Nossa, é muita inspiração, viu? Em Efésios 1,13, a Bíblia nos diz assim: em quem também vós estás. Ali Paulo está falando a respeito de Cristo, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para resgate da possessão de Deus em louvor da sua glória. É maravilhoso. Então nós ouvimos a palavra da verdade, fomos convencidos pelo Espírito Santo do nosso estado pecaminoso, recebemos Jesus, nos tornamos novas criaturas por estarmos nele. E o Espírito Santo vem morar dentro de nós e nos capacita a não mais pecarmos. Amém. Amém. Mas sim andarmos em santidade, andarmos em justiça. Agora precisamos entender que a justificação ela é instantânea, a santificação é progressiva. São coisas distintas. Exatamente. Uma vez que eu recebo Jesus, eu estou justificado do pecado. Amém. Agora, depois que eu sou justificado, eu devo andar agora em verdadeira justiça e santidade. Amém. Ou em justiça e santidade procedentes da verdade. Então a graça me potencializa para não pecar. Tanto é que João disse, né? Eu tenho dito essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, isso é balela. Por quê? Aí entra no outro, em um outro ponto, né? Porque a Bíblia nos ensina a perseverarmos até o fim. Né? Existe uma predestinação bíblica. E essa predestinação, eu gosto de usar Efésios 1,4, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis dentro dele, em amor, e nos predestinou. Olha a verdadeira predestinação aí, para sermos filhos de adoção, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que ele nos deu gratuitamente no amado. Aí lá em Romanos capítulo 8, verso 29, Paulo diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes, olha aí, Roberto, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aí olha só, aos que predestinou, a esses também chamou. Aqueles que atenderam esse chamado, olha aí, ó. Pega a dica. A estes justificou. Amém. E aqueles a quem justificou, a estes glorificou. E para você que não sabia, existe uma relação de glória com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque nós fomos predestinados para serem conformes à imagem de seu filho. Agora, isso não vai determinar isso. Aí entra a minha participação no processo. Eu decido receber Jesus. Amém. Eu decido receber essa vida e viver à altura dessa vida. Ou seja, em viver, eu devo viver em novidade de vida.
É o que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 6, verso 4. Meu Deus, só eu vou falar aqui, Roberto. Não, a gente vai desenvolvendo isso aí. É um assunto rico demais. Vasto demais. Por que existem muitos cristãos sofrendo desnecessariamente? Porque não têm o conhecimento da justiça. Amém. Porque eles se acham indignos. Eles se acham desqualificados. Inferiores para estar na presença de Deus. Culpados. Alguns têm a mentalidade do homem no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento o homem entrava e saía da presença de Deus. Hoje nós estamos na presença de Deus. Amém. De fato, Deus veio morar em nós através da pessoa do Espírito Santo. Deus nos fez seus santuários. Deus como nos fez Deus suas iria casas. morar dentro de nós se nós fôssemos sujos, se nós tivéssemos... Perfeito. Não tem como falar, né? Uma revelação para você que está nos assistindo. O Espírito é santo. Isso. E ele não compactua com o pecado. Exatamente. Como é que o Espírito Santo viria morar em alguém pecador? É por isso que houve um novo nascimento. Nascemos de novo. Com certeza. Como diz o irmão Reagan, não fomos recalchutados, né? Não como fomos um pneu recalchutados. que é na borracharia que recalchuta, não. Nós somos novas criaturas, não é isso, pastor? Santos regenerados. Exato. Para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. Você sabe que tem uma relação de regenerar com gene, né? Com gene. Nós somos da espécie de Deus. Uau! Glória a Deus. A própria espécie de Deus. Nós recebemos a natureza de Deus. Deus é o nosso Pai. Uau. Meus irmãos, nós somos seus filhos amados, queridos. O que você está ouvindo aqui nessa tarde não é brincadeira, não, viu? Você tá, olha, a inspiração, a unção está fluindo aqui. Eu tenho certeza que você está sendo muito... Eu estou sendo muito bem abençoado. Eu tenho certeza que você aí também. Por isso, olha, não faz isso não. Faz o bem, passa à frente. Compartilha esse link aqui sobre justiça, porque eu vou dizer uma coisa para você, viu? Pérolas aí, ó, saindo aqui para abençoar a nossa vida, viu? Está vindo sobre nós aqui uma palavra poderosa sobre esse assunto aí para realmente aí tirar qualquer tipo de confusão que exista sobre esse tema tão maravilhoso que é a justiça de Deus. É isso mesmo. Pastor Beto Gomes. Adão pecou, pastor Beto Gomes. E o que nós temos com isso? Você falando nisso, eu vou abrir uma passagem aqui. Romanos capítulo 5. Eu vou ler aqui o verso 12, né? A Bíblia diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Eu li aqui a revista corrigida. A NVI diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o erro de Adão teve uma repercussão, não é? Através do erro de Adão, o pecado entrou no mundo, né? Então, quando o pecado entrou no mundo, bagunçou tudo, né? O homem foi retirado da presença de Deus, mas Deus já havia providenciado um escape, né? E sobre isso a gente tem muita coisa o que falar, porque o primeiro sacrifício na Bíblia foi o sacrifício do próprio Deus, mostrando para o homem que quem iria resolver a situação dele era ele mesmo, o próprio Deus, né? Então, nós hoje somos como que vítimas do que aconteceu, né? Nós, mesmo não cometendo o mesmo erro de Adão, num dado momento da vida, a gente vai com um entendimento de que algo é errado e a gente mesmo assim o executa. Naquele momento há um comprometimento, uma ruptura da comunhão com Deus, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, nós somos indesculpáveis, né, por conta do pecado. Aí vai entrar vários textos de Romanos que eu até quero te encorajar também a ler essa epístola, né, sobre esse prisma da justiça, da graça de Deus, entendendo que Romanos é uma carta e que tem início, meio e fim, para nós não isolarmos textos da Bíblia para criarmos um pretexto, né? Um deles, por exemplo, eu quero até ler aqui com você, por favor. Romanos capítulo 3, a Bíblia nos diz no verso 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Se a gente isolar esse texto da Bíblia, a gente poderia
afirmar, né? Sim. Defendermos Sim. que mesmo como cristãos, nós não somos justos. Mas a gente vai ver aqui que o apóstolo Paulo está seguindo um raciocínio. Uma linha de raciocínio, Isso, né? isso. Ele vai construindo o seu pensamento, né? Quando chega, por exemplo, no verso 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão Da glória de Deus. da glória de Deus. Então, se eu isolo esse texto aqui do contexto, eu vou poder afirmar também que eu sou pecador. Só que depois do 23 eu tenho uma grande revelação para dizer para você. Tem o verso 24. Sim. E na continuidade do raciocínio, Paulo diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, Amém. para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé, daquele que tem fé em Jesus. Então, a justificação, nós somos justificados pela fé. Agora, o que é que nós temos a ver com isso, com a falha de Adão? Nós fomos vítimas do erro de Adão, né? Eu quero ter um encontro com Adão Não fala no isso. céu. Eu também. O senhor está instigando. Eu vou ter uma vontade de esganá-lo, mas A fila vai ser tudo grande, bem. viu? A fila, né? A fila vai ser grande, né? Mas, enfim, só que isso não nos livra ou não exclui de nós o nosso poder de escolha. Sim. O nosso livre arbítrio. Tá entendendo? Sim. Por que existem, então, vamos trazer para a nossa condição como cristãos, por que existem cristãos que têm consciência de quem são? Têm até entendimento da palavra, mas pecam. Isso Não mesmo. é? Isso mesmo. Por que pecam? Sim. Do mesmo jeito. Então também a gente não Exato. pode depositar Isso mesmo. a culpa em Adão, não. Uma coisa que eu falo é o seguinte: será que se nós estivéssemos no lugar dele, o que nós faríamos? Será que não Pois teríamos feito a mesma não coisa? teríamos feito Né? a mesma coisa. E eu te digo, viu, Roberto? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Porque se como cristãos, com o Espírito de Deus habitando dentro de nós e tendo acesso a essa palavra, a gente ainda peca, Exato. por que a gente quer culpar sempre o coitado de Adão, né? Exato. Deixar todo, né? Tá entendendo? Claro que fomos vítimas da falha dele, né? Da falha do primeiro casal, Adão e Eva. Mas, graças a Deus, Deus providenciou né? a salvação, a restauração do fique homem bem frisado à sua que- posição Foi original. frisado que a culpa foi de Adão. Não foi a mulher que me desse. A mulher que me deixa, né? Não, fique bem frisado isso, viu? Porque tem gente ainda que tá. Não faça isso. A culpa foi de Adão, né, pastor? A Bíblia diz que foi depois que o homem comeu do fruto que os olhos de ambos se abriram. Até porque, se você parar para pensar, a ordem que Deus deu foi para Adão, viu? Mas enfim. Exatamente. Enfim. Enfim. Vamos seguir aí, né? Pastor Beto Gomes, toda criança ela nasce pecadora? Isso é uma coisa que muita gente tem dúvida e pergunta e fala sobre isso. Olha, eu não acredito Sim. que uma criança nasça essencialmente como pecadora, né? A criança ela nasce num estágio ou numa condição interna espiritual de inocência, Sim. né? De inocência. Agora, a gente precisa entender algo. O homem é um ser, né? Um ser composto de espírito, alma e corpo. E o próprio pecado corrompeu o corpo do homem. Então, o espírito que vem de Deus, ele tem a essência de Deus. Uma vez que ele entra no corpo, no caso de uma criança, e essa criança, ela nasce, a criança, por estar no estágio de inocência e ainda não ter entendimento das coisas, porque a criança, até uma determinada idade, né, que algumas pessoas dizem que é a partir dos 7, outras é um pouquinho mais na frente, né, quase que
entre os 9 e 10 anos. Idade da razão, alguma coisa assim. Exatamente. A idade da razão ou a idade do entendimento. Do entendimento, né, pastor? Do entendimento. Sim. Ela não sabe ainda diferenciar, né? O certo do errado. Mas por ela estar, aquele espírito está ainda num corpo que não atingiu uma maturidade, um desenvolvimento, Sim. então acaba que ela é escrava, de uma certa forma, Sim. do corpo. Sim. É bem interessante isso. Está me vindo um texto aqui de Gálatas, né? No capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala sobre a realidade do homem na lei, quando ele diz que o herdeiro, né, mesmo sendo o senhor de tudo, quando é menor, ele está ainda debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Mesmo sendo o senhor de tudo, ele é escravo. Sim. A criança, ela é puramente carnal. É por isso que se faz necessário uma insistência, né, uma repetição, para que ela venha a aprender. Então você diz para a criança assim, ó, você não coloca o dedo na tomada não, porque se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque. Sim. Mas ela vai lá e coloca o dedo dela na tomada de novo. E algumas pessoas, por conta disso, dizem que ela tem a natureza pecaminosa. Eu acredito que ela não tem, e que, por exemplo, no caso de uma fatalidade, de uma criança dessa morrer Sim, sim. fisicamente, Sim. Deus seria injusto Exatamente. Sim. de sentenciá-la Exato. ao inferno, Sim. ou mesmo à morte eterna. Exato. Deus seria injusto, Exato. porque Deus estaria sentenciando algo para uma inocente, que não tem ainda o entendimento. Agora, quando essa criança ela atinge um certo desenvolvimento, a idade, por exemplo, do entendimento, Sim. que ela venha a discernir ali, né, o que é certo, o que é errado, pela insistência. Isso não dá pra gente ter uma... Falar assim, tem gente que amadurece mais rápido. Mais cedo, né? Não dá pra, né, pastor? A margem é dos 7 aos 9 anos, mais ou menos. E que ela insiste, né, Sim. em errar no erro. Isso aí é inevitável, isso vai acontecer com qualquer ser humano, né, nessa faixa de idade. Ela insiste no erro. Ali, naquele momento, ela morre espiritualmente. Isso quer dizer que, no estágio de inocência, aquela criança ainda tem uma comunhão com Deus. Quer dizer que se ela morre fisicamente por uma fatalidade, ela não vai para o inferno. Né? Ela vai para o céu. Agora, depois desse estágio, né? dessa fase, né? Do entendimento, que ela insiste no erro, muito embora conheça o que precisa fazer, e tenha esse entendimento, e ela insiste ali. Então ali ela morre espiritualmente. E aí vai entrar dentro do que o apóstolo Paulo falou aqui. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Tem um texto, deixa eu ver se eu acho aqui, Roberto, em Romanos, capítulo 7, quando o apóstolo Paulo cita no verso 9, e eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo um mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Sim. Alguns estudiosos, né, relacionam essa época aqui do sem lei à época de criança. Quando eu não tinha a lei, né, quando eu vivia sem lei, em outro tempo, eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ali, ele está falando sobre a lei mosaica. Quando o apóstolo Paulo ele conheceu os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, que ele sabia agora o que era certo e o que era errado, aí diz que reviveu o pecado e ele morreu, né? Ele diz aqui, que é um texto que pode estar relacionado à criança, porque os pais têm uma missão, né, de educar a criança no caminho em que ela deve andar. Então, enquanto ela é criança que não tem um entendimento, o pai vai realizando essa tarefa, que é uma obrigação dele, por sinal, né, pela insistência.
pela insistência, vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo, até que aquela criança, ela entenda que é como se fosse um interruptor, né? A luz chega, pá! Aí ela descobre, ela discerne. Isso aqui está errado por conta disso. Pastor, a estutícia não entra aí, não. A estutícia da criança. A criança tem a estutícia. Porque ela é carnal, aí entra naquilo, né? Ela é dominada pelo corpo mesmo. Só que quando ela chega nessa fase do entendimento, que ela erra, né, com conhecimento de causa, então ali ela se torna pecadora. Nesse caso aí, ela vai precisar receber Jesus. Mas se ela já for instruída, né, no caminho do Senhor, isso vai ser fácil. Amém. Porque todo homem precisa nascer duas vezes. É muito importante você entender isso, né? Por isso que Jesus Cristo disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Todo homem precisa nascer duas vezes, porque Deus não é avô, Deus é pai, né? Então, mesmo que você seja um filho de um pastor, porque eu sou filho de pastor, né? Agora, eu achava que fosse nascido de novo, somente porque eu era filho de pastor. Entendeu? Mas Deus não é avô. Deus é pai. Amém. Todo homem precisa nascer de novo. Amém. Independente de que contexto tenha vindo. Independente dos ancestrais. Né? Vai precisar nascer de novo. Então, a criança, quando chega nessa fase, ela vai precisar nascer de novo. Por quê? Porque ela morre espiritualmente e vai precisar da vida de Deus, que somente Cristo oferece. Ela vai ter que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, falando sobre morte agora, rapidamente aqui. Sim. A morte é uma penalidade do pecado, não é isso? O pecado tem um salário. Tem um salário que é a morte. O salário do pecado, exatamente. Vamos lá. É a morte. Jesus, ele nunca pecou. Ele não pecou. Sim. Mas ele morreu. Sim. Explica aí como é que é esse negócio. Ezequiel chega a dizer que a alma que pecar, esta morrerá. Vamos lá. Jesus pecou? Como é que Jesus morreu? Porque Jesus não pecou, na verdade. Ok. Vamos pegar dos primórdios, né? Sim. Quero te lembrar, eu estava falando aqui, né, que o mandamento, a ordem de Deus foi para Adão. E qual foi a ordem que Deus disse para Adão? Do fruto de toda a árvore deste jardim você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E nos originais, no hebraico, o morrer ali indica 2 tipos de morte. Nos originais a gente poderia ler no final: em morrendo, morrerás. Então, o que a Bíblia quer dizer? Você morrendo espiritualmente, você vai morrer fisicamente. A morte física é uma consequência da morte espiritual. Um detalhe muito importante sobre a morte de Jesus, a gente precisa entender 2 leis ou 2 processos da redenção do homem: substituição e identificação. Substituição, tomar o lugar do outro, ou de outro, né? E identificação é se tornar como outro. Jesus Cristo nos substituiu na cruz do Calvário e ele se tornou exatamente como éramos. Ele trocou de lugar conosco. Ele trocou de lugar e assumiu o nosso lugar. Meu Deus do céu. E assumiu o nosso lugar. Aí eu vou recordar aqui o texto que eu falei, de 2 Coríntios 5:21, que é o texto-chave desse assunto. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu sempre me questionei, como é que Deus fez Jesus pecado? Porque a Bíblia deixa bem claro, Deus fez Jesus pecado. Aí eu quero que você entenda, irmãos, que Deus é fiel à sua palavra e nada é lei para Deus a não ser que ele fale. E em Deuteronômio, no capítulo 21, verso 22, a Bíblia nos diz que todo aquele que for pendurado num madeiro é considerado maldito de Deus. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Ele vela por ela para cumprir. E Deus, naquele momento, naquela ocasião, disse: todo que for pendurado no madeiro será considerado maldito. Deus precisava cumprir a sua palavra na vida de todo aquele que fosse crucificado. Aí entra o cálice de Cristo.
O cálice de Cristo foi exatamente se identificar com o nosso estado decaído, com o nosso estado espiritual de pecador. Muito embora ele não tenha pecado. Sim. Deus o fez pecado. Ele não é considerado pecador, né? Mas Deus o faz pecado, por quê? Vamos lembrar do jardim do Getsemane. Eu preciso detalhar isso, tá, Roberto? Sim, perfeito, pastor. No jardim do Getsemane. Por favor. Jesus Cristo faz uma oração por 3 vezes, né? Ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. A Bíblia diz que Jesus estava numa agonia tal que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Mas a maior agonia de Jesus não seria o ser crucificado, mas sim o resultado da crucificação. Porque Jesus Cristo sabia que quando ele fosse crucificado, cumpriria-se a palavra de Deus. Jesus Cristo sabia que quando ele fosse crucificado, ele seria considerado maldito. Seria afastado. E ali haveria uma ruptura Isso. entre ele e o Pai. Não é à toa que quando Jesus Cristo está na cruz, ele cita, né? Mas ali foi uma realidade. Sim. Foi o que aconteceu realmente com ele. Salmo de número 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E é curioso o fato de que Jesus Cristo sempre se reportou a Deus como Pai. Sim. Mas na cruz do Calvário ele chama Deus de Deus. Isso já é um indicativo que a comunhão dele com Deus o Pai havia sido rompida. O que aconteceu na cruz do Calvário? Cumpre-se a sentença de Deuteronômio 21. Acontece o que está descrito em Isaías, capítulo 53, que é o capítulo da substituição. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia chega a dizer em Isaías 53 que foi do agrado de Deus fazê-lo enfermar. Por quê? Porque a crucificação, ela tem uma simbologia, um efeito muito grande no reino do Espírito. Porque na crucificação, Jesus Cristo se identificaria espiritualmente com o homem. Então é como, Roberto, se Deus lá do alto tivesse olhado para a terra e não conseguisse distinguir mais quem era filho de quem não era. Porque Jesus Cristo, na época, era o unigênito filho de Deus. Aí eu volto a falar Romanos 8, 29. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aí espera um momento, será que a Bíblia está se contradizendo? Porque em João 3,16 a Bíblia chama Jesus de unigênito. Em Romanos 8, 29, assim como também passagem de Atos e Hebreus capítulo 1, chama Jesus de primogênito. Então, por que a Bíblia chama Jesus de primogênito? Unigênito ser único, primogênito ser primeiro. Porque Jesus Cristo, pasme se eu te disser, meu querido, eu quero que isso impacte a tua vida, assim como impactou a minha. Amém. Jesus Cristo foi o primeiro a nascer de novo. O primeiro de muitos. Se Jesus Cristo foi o primeiro a nascer de novo, isso é sinal de que ele morreu espiritualmente. Aí entra o cumprimento na verdade, a explicação, né, do autor aos Hebreus em Hebreus 1. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aí eu faço uma pergunta: quando é que Jesus foi gerado? Jesus Cristo sempre existiu. Ele não foi gerado, irmãos, no ventre de Maria, não. Ele sempre existiu. Ele foi gerado quando Deus o Pai o ressuscita dentre os mortos. Então Jesus Cristo recebe a penalidade que era nossa na cruz do Calvário. Isso fazia parte do plano de Deus. Aí eu gosto de algo que o irmão E.W. Kenyon fala, com base em vários versículos que eu não tenho tempo aqui para falar, mas ele diz o seguinte: em todo o processo da obra de Cristo, que envolveu, vamos dizer assim, o âmago, a parte principal da obra de Cristo, na mente do Pai, toda a humanidade
estava juntamente com ele. Então, quando Jesus Cristo foi crucificado, na mente do Pai, toda a humanidade estava sendo crucificada juntamente com ele. Quando ele estava morrendo, na mente do Pai, toda a humanidade estava morrendo juntamente com ele. Quando ele foi sepultado, ele foi para as partes mais baixas da terra. Toda a humanidade estava sendo sepultada juntamente com ele. Eu quero te lembrar de um versículo. Jesus Cristo, ele disse, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra, no centro da terra, nas partes mais baixas da terra. Na mente de Deus, toda a humanidade estava indo juntamente com ele. Mas quando Deus o ressuscita dentre os mortos, na mente do Pai, toda a humanidade estava ressuscitando juntamente com ele, mas não parou por aí não. Quando ele foi assunto aos céus, na mente do Pai, toda a humanidade foi assunta juntamente com ele. Não é à toa que Efésios 2,6 diz que Deus nos ressuscitou juntamente com ele nos fez assentar nas regiões celestiais para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Pela sua bondade para conosco. Isso tudo faz parte da graça de Deus, a disposição de Deus de vir ao nosso encontro, a obediência do próprio Cristo Jesus, que tinha um livre-arbítrio, mas que decidiu obedecer ao Pai. Deus o exalta sobremaneira, né? E lhe dá um nome que está acima de todo nome. Então Deus ressuscita Jesus. Ele nasce de novo e proporciona um novo nascimento. Amém. Que coisa fantástica, para todo aquele que cresce nele. Meu Deus do céu. Todos quantos receberam, aqueles que creem no seu nome, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer que hoje Deus olha para nós e nos vê sem doença, nos vê justos. Porque ele nos vê em Cristo. Exatamente. Irmãos, quando Deus olha para você, ele vê Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele vê você. Uau, que nós coisa maravilhosa. Estamos nele. Jesus Cristo não é pecador, então você não é. Você está nele. Aleluia. Olha, pastor Beto Gomes, vai ter que ter uma parte 2. Não, eu tô falando sério. É um assunto maravilhoso, né? Vai ter que ter uma parte 2, porque, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. É um assunto muito rico, Roberto. Muito rico. É um assunto muito rico. E olha, nós estamos chegando ao fim. Eu estava empolgado aqui, ouvindo o pastor Beto Gomes, empolgado. Vai ter que ter parte 2, vai ter que ter, porque, meu Deus do céu, é muita coisa boa dentro desse assunto. É maravilhoso, E olha, debaixo dessa inspiração aqui do pastor Beto, viu, debaixo dessa unção, meu Deus do céu, olha, pastor Beto, é professor do Rema. E olha, isso aqui você ouviu um pouquinho, não foi, pastor Beto? Porque tem muito mais no Rema. Muito mais. Fala, pastor, faz uma chamada aqui pra gente encerrar, uma chamada aqui pro Você que Rema. é cristão, que quer conhecer mais a Deus, quer conhecer mais a palavra de Deus, quer conhecer quem você é, o que você tem, o que você pode em Cristo Jesus, não perde oportunidade. Faça o Rema Brasil. Essa escola é uma escola interdenominacional, cujo propósito é realmente revelar essa verdade tão preciosa da obra redentora ou redentiva de Cristo Jesus. No Rema, dentre vários outros assuntos ou várias outras matérias, você vai aprender sobre esse assunto chamado Justiça de Deus. Você terá 7 dias de aula, contando com a própria avaliação, que é fácil, o que mais importa no Rema é te ensinar a palavra de uma forma simples, mas ao mesmo tempo profunda e prática. O importante para nós é que você seja aprovado diante de Deus com a tua vida. Você terá aí 7 dias, cada dia, com 2 aulas, onde esse assunto vai ser aprofundado, esmiuçado, detalhado. Você vai entender muito mais. Debulhado. Você vai entender muito mais a respeito dessa justificação pela fé, que nós recebemos pela fé. Meu Deus, tem muita coisa para falar. Sem falar que ela está intrínseca com outra matéria, né? Também, que é a aliança de sangue também, né? O próprio fundamento da fé, realidades da nova criação, porque justiça de Deus é uma realidade da nova criação, né? Também com a autoridade do crente. Quer dizer, porque para nós exercermos a autoridade, né, de uma forma ousada, temos que entender que nós somos a justiça de Deus. Oração, porque como é que eu vou... A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se eu me acho pecador, que garantia eu vou ter da resposta da minha oração? Exato, é isso mesmo. Não é? Mas se eu entendo que eu sou o justo, a Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações. Meu Deus. Olha aí, ó. Então,
vão ter aí, ó, várias matérias. Quer dizer, você vai entrar no Rema, não é só uma matéria, não é só justiça que você vai ver. Você vai ver um mixer aí de várias matérias aí, que uma está interligada com a outra, tá certo? Então você vai sair de lá extremamente enriquecido dessa palavra que nos libertou e nos mantém libertos. Aqui no Verbo da Vida, Taubaté. Tem outros remas aí espalhados pelo Brasil aí, tá? Mas só que nós estamos aqui em Taubaté, então você que é do Vale do Paraíba, você que está aqui em Taubaté, não deixe de fazer o rema. Você está pensando o quê? Você está pensando ainda em fazer? Não faça isso não. Corra ligeiro, corra logo. Faça um favor para si mesmo. Exatamente. Não deixe não deixe para pensar, não, vou faço depois. Não faça isso não. Faça ligeiro, porque isso aí com toda certeza vai mudar a sua vida por completo. O rema, né? Então, olha, nós estamos... Pastor Beto. Meu querido, Beto, meu Deus do que céu. alegria estar aqui com você. Que coisa maravilhosa. A gente se alegra, a gente recebe da unção aqui, da palavra. Tempo precioso, é glorioso demais. É maravilhoso. Então, pastor Beto, é o que eu falei, segunda parte dessa matéria. Não merece, pastorzão? Eu acredito que sim, claro. Não merece? Eu sou suspeito para falar. Merece uma segunda, uma terceira, uma quarta. Demais. Eu quero agradecer a oportunidade, a Roberto, quero agradecer a oportunidade ao pastor Eliezer, Geórgia. Sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom compartilhar da palavra de Deus, dessa palavra que realmente liberta. Para você que não sabia, Jesus Cristo ele não disse que a verdade por si só liberta, mas é o conhecimento da verdade quem nos liberta. E você vai ter a oportunidade de fazer o rema, de adquirir conhecimento e ser liberto. Liberto da religiosidade e eu ouso dizer, até de você mesmo. E o ano que vem é ano de ouro. Ano de ouro, ano dourado. Próximo ano nós teremos a Escola de Ministros. E agora eu falo com você que é formado no Rema. Talvez você pense assim, não, somente o Rema foi o suficiente para mim. Eu te digo, não, existem... A Bíblia é uma fonte inesgotável, Deus é uma fonte inesgotável. Um certo homem de Deus disse que um dos atributos de Deus é o ser eterno, porque também nós passaremos toda a eternidade para conhecê-lo, né? Amém. Então Deus é uma fonte inesgotável. Amém. Na Escola de Ministros, você vai aprofundar o seu conhecimento a respeito de Deus, você vai aprofundar o seu conhecimento sobre o serviço a Deus, sobre quem você é, o que você foi chamado para fazer no corpo de Cristo, qual a sua chamada ministerial. Haverão matérias específicas que lidarão com isso. Então você não pode perder essa oportunidade. Não importa o que você faça, quem você seja, no corpo de Cristo. A Escola de Ministros, ela é oferecida, ela é destinada para você que é formado no Rema. Teremos aqui no próximo ano, na igreja em Taubaté, que vai estar recebendo essa escola maravilhosa. Se você mora aqui próximo, no Vale do Paraíba, ou aqui no Rio de Janeiro, nas cidades mais próximas, mesmo nas cidades mais próximas aqui de São Paulo, não perde essa oportunidade, né? Venha, faça a Escola de Ministros, porque vai ser um tempo de preparação. Tempo de preparação não é tempo perdido. E para que você seja qualificado naquilo que você faz para Deus, você precisa se preparar. E a Escola de Ministros vai te dar recursos, ferramentas para isso. E é turma pioneira, né, pastorzão? Turma pioneira, né? A gente estava falando no outro podcast que normalmente o que é pioneiro ou quem é pioneiro, né, tem um certo destaque, é como uma honra, né, a mais que procede de Deus. Então você não pode perder essa oportunidade de fazer parte da turma pioneira, porque nós não sabemos quando a Escola de Ministros voltará para cá. É uma média de 4, 5 anos. Então você vai esperar mais 4, mais 5 anos. Não perde essa oportunidade. Talvez até você pense assim, eu não tenho recursos. Eu digo para você, não diga que você não tem. Muito bem. Você tem. Amém. Chame a existência, dá o primeiro passo, se matricula. Eu estou certo que Deus suprirá cada uma das suas necessidades segundo as riquezas dele em glória em Cristo Jesus. Põe os pés nas águas e o mar vai se abrir. Amém? Então, amém, não é isso aí. perca tempo, tá certo? Olha, veja essa chamada aí do pastor Beto Gomes. Para o ano que vem você está fazendo, sim, a Escola de Ministros. Ano dourado, ano de ouro aqui no Verbo da Vida, Taubaté. Essa igreja maravilhosa aqui, essa terra maravilhosa que, olha, vou dizer uma coisa para vocês, todo final de semana é uma nova unção, uma palavra que tem, sabe, transformado e mudado vidas. Há um avivamento poderoso aqui em Taubaté. Verdade. Apóstolo Eliezer, muito obrigado, Mama Geórgia, por esse tempo, por essa confiança de nós estarmos aqui nesse podcast, estamos aqui
fazendo essa palavra correr velozmente, recebendo dessa influência poderosa. E pessoas aí em casa, pela internet, em todos os lugares aí do mundo, em vários lugares aí, recebendo essa palavra, tendo essa grande oportunidade aí de estarem recebendo dessa unção e dessa palavra. Então, meus amados, nós estamos agora, o nosso avião está já taxiando, nós já estamos aqui terminando, viu? Porque eu vou dizer agora para vocês, a minha vontade era ficar mais aqui. O pastor Beto Gomes tá demais, viu? Mas a minha vontade também tá muito inspirado, ele tá muito inspirado, esse homem, viu? Ele tá muito ungido. E olha, mas vai ter o 2, viu? Então, obrigado aí pela sua audiência. Quinta-feira, toda quinta-feira, às 15 horas. Anota na sua agenda aí, tá bom? Fica com a gente aqui, que nós vamos estar sempre, vai ter uma palavra aqui, vai ter algo de doutrina para ser compartilhado com você. Então, muito obrigado, quero agradecer a todos aqui que estão conosco, aqui nos bastidores, viu? Tem muita gente boa aqui, ungida, maravilhosa, cheia de fé, cheia da palavra, que estão aqui trabalhando aqui nesse momento, para que essa palavra chegue até você. Então eu quero agradecer aí essa equipe maravilhosa, aqui de colaboradores, pessoas ungidas maravilhosas, que estão conosco, fazendo com que esse podcast aconteça, tá bom? E a você aí pela audiência, então compartilha, não deixe de compartilhar. Até o próximo podcast de Doutrina, Verbo da Vida Taubaté. Um grande abraço para você. Pastor Beto Gomes chega, pastor Beto Beto Gomes. Outro, meu querido. Amém. Grande abraço para você. Shalom. Shalom, grande abraço, até mais, valeu.